Bom dia, meus irmãos. Eu saúdo a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E nós hoje, nesse domingo de manhã, estamos aqui para louvar e adorar o nome do nosso Deus. E eu convido você a cantar conosco este cântico, Ele Exaltado. Exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Mais uma vez, Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Aleluia. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, para sempre. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém, amém. Vamos continuar louvando ao único que é digno. Ao único que é digno de receber a honra
consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor amado, Pai querido, o Senhor é o único merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor, e nós glorificamos a Ti, Senhor. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor por nós, pela Tua graça sem medidas, pelo Teu perdão e pela Tua misericórdia, Senhor. Se não fosse o Senhor para conosco, morrendo naquela cruz, que seria de nós, Deus? Nós Te glorificamos, Senhor, e clamamos ao Senhor nesse momento, meu Deus, para que o Senhor esteja não só conosco aqui, mas esteja com cada um dos irmãos na sua casa, nos seus lares, meu Deus. O Senhor esteja visitando, o Senhor esteja cuidando, meu Deus, o Senhor esteja falando, o Teu Espírito Santo falando aos corações, Pai. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Passo a palavra para o pastor. Nós saudamos a todos os nossos amados irmãos presentes para cultuar o Senhor em adoração ao nosso Deus, com a santa e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Digo também a vocês que é um prazer muito grande, é uma honra muito grande falar novamente a vocês, a igreja amada, a igreja querida que nós aprendemos a amar, porque é povo de Deus. E atendendo então a solicitação do reverendo Givanilto, grande amigo, estamos aqui para meditarmos na palavra do Senhor nesse dia de adoração solene, nesse dia de culto ao nosso amado Deus. Eu quero chamá-lo nesta meditação a abrirmos nossas Bíblias em João, capítulo 1, versículo 29. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, assim está escrito: No dia seguinte, viu João a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos nós gostamos de uma boa notícia, não é verdade? Então, por isso, hoje falaremos sobre a maior notícia do mundo. Como eu penso de entregar uma boa notícia, como por exemplo, se de repente alguém descobrisse a cura plena para o câncer e fosse uma coisa tão acessível a todos, e aí eu pudesse então começar a ligar para aquelas pessoas, amigas ou parentes que lutam contra o câncer e anunciar para elas: olha, acabou o seu problema, porque agora foi descoberta a cura plena para o câncer. Que boa notícia seria esta? Que tantas boas notícias nós gostamos de passar às pessoas, nós gostamos de anunciar às pessoas. No entanto, nenhuma delas se iguala à maior notícia do mundo que nós acabamos de ler aqui neste momento. Antes da gente estar trabalhando o texto no sentido positivo, eu gostaria de anunciar aquilo que o texto não diz e que muitas pessoas às vezes creem que existem. Por exemplo, duas doutrinas que são colocadas como bíblicas e que não são bíblicas, e que aqui poderia dar a intenção ou a probabilidade de que elas fossem reais. A primeira é a universalidade da salvação, ou seja, que Jesus morreu para todo mundo, que Jesus morreu para todas as pessoas e que todo mundo será salvo. Às vezes a gente ouve algumas pessoas dizendo o seguinte: não, Deus é amor e no final Ele vai salvar a todos porque Deus é bom. Primeira coisa, eu vou mostrar para você em poucos momentos com o próprio João dizendo que isso não é real, que isso não é verdade, que Jesus não morreu para todo mundo. O próprio João, no capítulo 3, versículo 16, ele diz justamente esta verdade, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para o que nele crê é que Deus deu o seu Filho unigênito. Na primeira epístola de João, no capítulo 2,
versículo 18, ele vai tratar sobre os anticristos. E no versículo 19, ele vai dizer que esses anticristos saíram do meio da igreja, mas saíram da igreja porque não eram da igreja. Ele diz, saíram do nosso meio porque não eram dos nossos. Porque se fossem dos nossos, teriam se mantido conosco. Esta é a realidade expressada pelo próprio João. E o Senhor Jesus, e o próprio João registra, no capítulo 17, no versículo 12, que Jesus na oração ele diz assim, daqueles que tu me deste, nenhum se perdeu, exceto o filho da perdição. Ou seja, nem todo mundo vai ser salvo, e a questão é que Jesus não morreu e nem intercedeu por todas as pessoas, somente para os seus eleitos. Então, a universalidade da salvação, no sentido de que todos serão salvos, ou que Cristo morreu por todo mundo, ela cai por terra no próprio Evangelho de João. A segunda doutrina que às vezes é extraída de textos como esse, e que não é verdadeira aqui também, que João não está ensinando isso, que é a doutrina do livre-arbítrio, que a pessoa tem a liberdade de escolher por si só Jesus ou não. E se você olhar no capítulo 6 de João, no versículo 35, ele vai dizer que ele é o pão da vida, e quem come dele não terá nem sede nem fome. E no versículo 36, ele diz para os fariseus, vocês vieram até mim, mas vocês não creram em mim. E no versículo 37, ele vai anunciar que aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. Então a questão não é uma escolha soberana minha para aceitar Jesus, mas Deus tem que mover o meu coração. Deus movendo o meu coração, me dando a Jesus, então automaticamente eu quero a salvação, eu quero a Jesus, eu vou a Jesus, e aí de maneira nenhuma serei lançado fora. Mas no mesmo capítulo 6 de João, no versículos 44, e depois ele responde isso no 65, ele vai dizer uma afirmação mais dura ainda. Ele vai dizer, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não me for dado. Ou seja, a escolha inicial da salvação não está no homem, está em Deus. O homem responde depois de ter sido condicionado pelo Espírito Santo a responder tal chamado. Diante do texto que nós vimos, então, aquilo que ele não apresenta, o que ele apresenta aqui? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu quero primeiro frisar sobre o mundo, o estado perdido, caído do mundo. A definição inicial é o que é o mundo. Mundo não é o universo todo criado, muito menos os animais. Mundo significa todo ser humano na sua tentativa de se organizar a si mesmo ou a sua vida sem Deus. É a rebeldia. O mundo é todo aquele que é rebelde contra o Senhor. As Escrituras tratam como mundo aqueles que se rebelam contra o Senhor. Então essa é a definição do mundo. O mundo está em pecado, está perdido, e este mundo precisa de Jesus, e só Jesus pode salvá-lo. Jesus não é a melhor notícia, não é a melhor solução. Jesus é a única solução para este mundo perdido. E para entendermos um pouquinho do mundo aqui, eu quero tratar em dois aspectos. O primeiro, o mundo como indivíduo, e depois o mundo como coletivo. Veja bem, algumas pessoas no passado e hoje ainda acreditam que há uma fagulha. Deus deixou uma fagulha, o homem não foi corrompido totalmente, e existe no homem uma possibilidade dele querer a Deus. Na verdade, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, ela aponta para a depravação total do ser humano. E depravação total não é a intensidade da depravação, mas é que a abrangência dessa depravação, quando ela tomou todas as faculdades do homem. Em Gênesis 6:5, nós encontramos o seguinte registro: a maldade havia se multiplicado sobre a terra, e era continuamente mal todos os desígnios do seu coração. Então você tem uma maldade multiplicada, você tem uma maldade continuada, e tem uma maldade
programada, o coração, os desígnios do coração estavam todos corrompidos. Então o homem está todo corrompido. Em Efésios 2:1, o apóstolo Paulo vai dizer que ele, Deus, vos deu vida, estando vós mortos dos delitos e pecados. Não existe nenhuma possibilidade do morto manifestar qualquer reação. Se ele está morto, ele está então entregue, ele não pode exercitar a sua própria vontade, senão a natureza da própria morte, que é a sua decomposição. Então, sendo assim, o mundo está sem ação, o mundo está sem vontade de Deus, dentro de um contexto de indivíduo. Em Jeremias 17, versículo 9, o profeta, como boca de Deus, vai anunciar que enganoso é o coração do homem, e ele é terrivelmente corrupto, quem o conhecerá? A questão é, o homem todo é todo maculado, é todo pecaminoso. O homem por si só nunca responderá e quererá o Senhor. Então este é o mundo como indivíduo. Agora o mundo como coletivo, que é o ajuntamento deste homem todo corrompido, da depravação total, não há em lugar nenhum na história alguém que fosse achado digno de um comportamento para merecer algo diante do Senhor. Se nós olharmos o capítulo 3, versículo 10 de Romanos, você encontrará ali a seguinte informação: Deus olhou e não viu nenhum justo sequer. Nenhum justo sequer. Versículo 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em João 15, versículo 18, vai dizer que o mundo é inimigo e odeia o Senhor. Então o mundo está corrompido nas suas trevas, o mundo está agarrado na sua morte espiritual, e o mundo não apenas não tem força para querer alguma coisa boa, mas o mundo ama a morte, o mundo ama a inimizade com Deus. Basta você olhar hoje para o Brasil, basta você olhar hoje aquilo que tem sido levantado como perseguição diante do Evangelho. Então o mundo está perdido. Não há solução para o mundo, a não ser a boa e maior notícia do mundo, que é: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus, eis Jesus. Só Jesus é a solução para este mundo caído. Quando João afirma, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele está apontando para a fragilidade humana, para a pecaminosidade humana, está dizendo que o mundo está perdido e que não há outra solução. Então ele apresenta a solução: o Cordeiro de Deus. E eu quero então pegar agora para a gente estudar um pouquinho sobre esta parte. Enquanto o mundo está perdido, sem nenhuma habilidade, com capacidade nenhuma de querer a vida, e nem querendo querer a vida, quando o mundo está morto no seu delito e pecado, quando as suas maiores justiças são como trapo de imundícia diante de Deus, agora nos é apresentado o Cordeiro de Deus, a solução, a maior e melhor notícia do mundo para o mundo. O que nós vemos como Cordeiro de Deus? Em Êxodo capítulo 3, estabelece-se ali a Páscoa. E naquele momento, quando o povo está para sair, há um juízo a ser ministrado. E o juízo a ser ministrado é justamente a morte dos primogênitos. E a ordem para o povo de Israel é a seguinte: matem um cordeiro e peguem o sangue, passem na porta, para que quando o anjo que vier trazer então a sentença, a morte para os primogênitos, ao ver o sangue, ele então passe sobre. E aí então você tem um sentido substitutivo, em que no lugar daquela casa, no lugar do primogênito que deveria morrer, morreu um cordeiro. Mas aí, ao longo da história do povo de Israel, os cordeiros são sacrificados. E é sempre mais um cordeiro, mais um cordeiro, mais um cordeiro. Mas quando chega na questão de Jesus Cristo, a expressão de João é: eis o Cordeiro.
Aqui implica a eficácia desse sacrifício. Aqui implica no momento em que somente esse sacrifício seria suficiente não só para aqueles que estavam ali presentes, para aqueles que ainda viriam como nós, mas também para aqueles que já haviam morrido crendo nesta promessa. Ele é o Cordeiro. Aquele sacrifício foi o sacrifício perfeito, magnífico. Ali naquele momento não foi um mártir sendo levado à morte, mas foi o próprio sacrifício, sendo ele o sumo sacerdote, o sacrifício que aplacou a ira de Deus. Ele então morreu para receber nele a ira de Deus, que seria minha, que seria sua. E dentro desse aspecto nós temos ainda que este Cordeiro é o Cordeiro de Deus. E aí então implica para a divindade de Jesus. Eu queria então rapidamente passar aqui alguns textos com você dentro desta comprovação. Primeiro, Mateus 1,18, a sua concepção. A concepção de Jesus não foi do modo natural, quando ele se encarnou, não foi do modo natural. A concepção de Jesus foi obra do Espírito Santo numa moça virgem. O seu nascimento foi virginal. É um mistério que Deus estabeleceu. Ele foi então gerado por obra do Espírito Santo, não num relacionamento normal entre o esposo e a esposa. Mas também em Marcos 2, versículo 10, você tem Jesus perdoando o pecado anteriormente, no versículos 6, 7 e 8. E no versículo 8 ele diz, quem pode perdoar pecados senão Deus? Então o Senhor Jesus, ele é divino também pelo fato de que ele tem autoridade e poder para perdoar pecados. E ali, naquele momento, quando as pessoas desceram aquele paralítico, ele olhou para o paralítico e disse, perdoados estão os teus pecados. O que ele estava dizendo era justamente isso, eu tenho autoridade, eu sou Deus e posso perdoar o seu pecado. Mais que isto, não só ele tem autoridade para perdoar os pecados, mas ele também é habilitado da sua onisciência. Ele é onisciente, e ele ali como onisciente, ele viu o coração daqueles que estavam ali perto, e o que se passava nos corações, e aí então ele vai dizer para eles, o que é mais fácil, perdoar pecado ou levantar um paralítico? Ele faz as duas coisas. Então ele é onisciente, ele conhece o fundo do coração, este é o Cordeiro de Deus, ele é divino. Mas também para provar a sua divindade, ele exerce domínio sobre a natureza, sobre a enfermidade, ele exerce domínio sobre os demônios e sobre a morte, ele ressuscita pessoas, ele ordena e os demônios saem, batem em retirada. Na verdade, ele se aproxima e os demônios se curvam em adoração, querendo eles ou não, eles têm que fazer isso e reconhecer a divindade de Jesus. A morte, as pessoas estavam mortas e ele dizia, levanta, e elas levantavam, porque ele é autoridade também sobre a morte. Mas ainda temos também em Mateus 3, 17, 5, essa confirmação do próprio Deus dizendo para com o seu Filho Jesus Cristo, dizendo, esse é o meu Filho amado em quem comprazo. É a declaração do próprio Deus Pai. Nós temos também o próprio Jesus em João capítulo 14, versículos 8 e 9, dizendo, olha, eu e o Pai somos um. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Temos ainda o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses 2,9, dizendo que em Jesus, ele contém toda a plenitude da divindade. E o autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo 13, que diz que ele é a expressão exata do ser de Deus. Jesus é Deus, e é Ele que morreu na cruz para nos salvar, é Ele que é o Cordeiro perfeito, a melhor mensagem do mundo, a maior mensagem do mundo. Mas também nós vemos Jesus não apenas como Cordeiro de Deus, não apenas como divino, mas também como homem, porque para salvar o homem, ele precisava se tornar homem. E aí nós vamos para alguns textos também. Primeiro, em Gálatas capítulo 4, versículo 4, vai dizer que ele nasceu de mulher, nasceu sob a lei. Ele assumiu a natureza humana,
Por isso ele era 100% Deus, e ele era também 100% homem. Ele nasceu da mulher, ele nasceu debaixo da lei, ele venceu, ele participou de todo o propósito da lei, então ele também é homem. Ele teve fome, ele teve sede, ele sentiu dores, ele chorou, ele sentiu fraqueza física e ele morreu. Isso comprova a humanidade de Jesus, a natureza humana de Jesus. Mas só que esse Jesus, que é Deus e que é homem, ele é o único homem sem pecado. Em Mateus capítulo 4, versículos 1 a 11, nós temos a tentação de Jesus. E Satanás faz uma proposta aparentemente deliciosa. Ele diz: está com fome? Transforma essas pedras em pães. Está vendo todo este reino que está aqui? Pois então, é só você me adorar que eu dou tudo para você. Ele diz também: olha, tem uma experiência da Bíblia para você, das Escrituras para você. Aos teus anjos está escrito a teu respeito. Lance daqui para que eles lhe protejam. Em todo momento, Jesus não pecou, Jesus não caiu. A proposta de Satanás aqui na tentação, trocando em miúdos para nós, seria mais ou menos o seguinte: o Pai está lhe oferecendo a cruz, e eu lhe ofereço o reino deste mundo. Mas Jesus, em todos os aspectos da tentação, ele não pecou. Em Mateus 26, 36 a 46, está lá no Getsemane. E diante daquele sofrimento, da angústia, Lucas chega a dizer que suou gotas como de sangue. Naquela dor, naquela tristeza, o que antecedia a ira de Deus que cairia sobre ele, ele chegou a orar: Pai, passe de mim. Interessante que não é nem a cruz, não é nem os cravos, nem os seus inimigos, mas passe de mim a tua ira, o teu cálice, mas não faça conforme eu quero, mas conforme tu queres. E mesmo assim ele não fraquejou, ele se manteve fiel. Como homem, em Filipenses 2, 7 e 8, ele foi obediente até a morte e morte de cruz, embora ele tivesse toda a autoridade. Ali no Getsemane mesmo, quando Pedro desembainhou a espada para cortar a cabeça do soldado, ele repreendeu a Pedro e disse para Pedro: olha, eu podia agora rogar ao Pai, ele mandaria exércitos para acabar com tudo, mas em todo momento, e aí Filipenses vai dizer isso, Paulo dizendo aos Filipenses, que ele não usou, ele se esvaziou da sua glória. Esvaziar-se da glória não é perder a glória, não é jogar a glória para fora, mas é não usar os poderes divinos em benefício próprio. Ele os usou para curar vidas, ele os usou para acalmar corações em tempestades, ele usou para fazer paralíticos andar, cegos enxergar, surdos ouvirem, ele usou para levantar pessoas que estavam já mortas, mas ele não usou em benefício próprio o poder da sua divindade. Em tudo isso ele foi obediente. E o apóstolo Pedro, no capítulo 2, versículo 22, vai nos informar que ele, Jesus, não pecou, não achou nele pecado. 1 de João 3,5 repete também a mesma informação: Jesus não pecou. E 2 Coríntios 5, 21 vai dizer que esse Jesus pegou a sua justiça, ou seja, uma perfeição de natureza, de pecado, de natureza humana, e ele então trocou conosco, cuja natureza estava pervertida e morta. Então ele recebe aquilo que era para nós, e ele recebe a ira de Deus sobre a sua vida, e ele nos dá a justiça de Deus, para que no último dia nós não sejamos condenados à morte. Olha que maravilha! Esta é a maior mensagem do mundo. E aí então eu chego no final dizendo em João 19:30, quando ele disse: está consumado, na crucificação. Jesus Cristo cumpriu cabalmente o seu ministério de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ainda mais, se nós olharmos em Romanos capítulo 8, versículo, eu acho que é o 34, vai nos informar aqui, Romanos 8, 34, ele vai dizer assim: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou
antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus também intercede por nós. O ministério de Jesus, ele não encerrou na sua morte em nosso favor. Mas nós temos a morte do velho homem na crucificação, e nós temos a vida, a nova criação em Jesus na sua ressurreição. E ele ainda intercede por nós diante de Deus. Esta é a maior notícia que nós temos. E esta notícia, ela é tão maravilhosa que ela é possível ao pior coração dentro do juízo e dos parâmetros humanos. Basta arrepender, basta confessar, basta aceitar este Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu por você e ele morreu por mim. Eu estava como este mundo, morto no meu delito e pecado. Eu estava cego, eu estava surdo, eu amava o pecado e os prazeres do pecado, eu amava as trevas, eu odiava a Jesus, eu odiava a Deus, eu estava junto com aquelas nações que se levantam contra o Senhor, mas Ele amorosamente me ressuscitou, me recriou em Cristo. E aí ele me matou a velha natureza ali na cruz com Cristo e me ressuscitou numa nova criação. 2 Coríntios 5,17, se está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Esse Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, hoje acalenta o nosso coração, não só com esta convicção, mas na convicção de que um dia Ele voltará. E aí estaremos para sempre com o Senhor, num contexto de novo céu e nova terra. A injustiça, este mundo pervertido, será punido. Assim como João 3 vai dizer que este mundo foge da palavra de Deus, da luz, porque as suas obras são más, rejeitam a palavra, eles serão julgados por essa mesma palavra, serão condenados. Mas aquele que crê em Jesus, aquele que experimenta a ação soberana do Espírito Santo para o novo nascimento, a nova criação, este gozará para sempre a presença de Jesus, a glória de Deus na nova terra e no novo céu, que serão apenas onde viveremos para sempre, glorificando, exaltando e magnificando o Senhor. Que maravilhosa notícia, que maravilhosa notícia. Isso me faz então não abrir mão daquele amigo, daquele familiar que até agora não se converteu, mas orar para que aquilo que está em João capítulo 6 se cumpra na vida dele, clamar ao Senhor para que isso aconteça na vida dele. No versículo 37, como ele está dizendo aqui em João 6, você orar para que isso aconteça, todo aquele que o Pai me dá, orar para que o Pai dê àquele que você ama tanto, que está longe de Jesus, orar para que o Senhor motive o seu coração para que ele vá a Jesus, porque o Senhor é soberano na salvação e Jesus é suficiente para apagar todo o escrito da nossa dívida. Pense nisso, como você tem vivido isso? Isso é suficiente para nos manter com grande contentamento no Senhor. É suficiente para nos manter com grande alegria em Deus e viver para sempre para a glória do nosso amado Deus. Ah, meu querido irmão, minha querida irmã, confesse agora o seu pecado ao Senhor, deleite-se no Senhor, intensifique a sua vida no Senhor, porque nós temos já vivenciado a igreja instaurada diante deste Cordeiro de Deus. Ele tirou o nosso pecado. Éramos mundo e agora somos povo de Deus. A nossa terra era aqui, agora somos cidadãos do céu. Que o Senhor o abençoe, que o Senhor o guarde, que o Senhor revitalize, reacenda a alegria da salvação no seu coração. Que você deleite-se com essa verdade, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar? Pai amado, sabemos que Tu és o Deus Todo-Poderoso e que, ó Senhor, apesar do mundo, apesar de nós, apesar da pecaminosidade, nós recebemos do Senhor a bênção da salvação, porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, tirou o nosso pecado, cancelou a dívida, o escrito da nossa dívida. Ah, Senhor Deus, como é maravilhoso viver levemente, sem a culpa da condenação eterna.
Ajuda-nos a viver santamente na Tua presença e experimentar isso do Senhor, as grandezas que acabamos de estudar aqui. Que o Senhor seja louvado em tudo e que esta igreja seja ricamente abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Viva sempre para a glória de Deus. Amém.